Muito bem, retornando com o nosso programa Saudosa Lembrança, nessa manhã de segunda-feira, tá certo? Quero abraçar a você na nossa sintonia, nosso muito obrigado, tá bem? Obrigado mesmo por você estar conosco, sabe? É uma grande alegria estar todas as segunda-feira, todas as terça-feiras aqui, falando com você através desta emissora, tá certo? E eu quero, nesse momento, trazer uma reflexão da palavra de Deus, dizendo a você que a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque ontem a gente deu uma palavra na congregação Culto de Santa Ceia. Temos uma palavra com o título Sendo Igreja do Deus Vivo, tá certo? E eu quero, nesse momento, também aproveitando a oportunidade para falar com você ainda sobre esse tema. Para isso eu quero ler o texto de Efésios, nós lemos um outro texto lá ontem no culto, mas quero ler novamente o texto de Efésios, de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14, tá certo? Que nos diz o seguinte: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna da verdade, não é? Coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregados aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Queridos, vamos ficar só com esse texto. Tem outro texto de Efésios, capítulo 5, mas vamos deixar para uma outra oportunidade. A igreja local, ela não está livre de influências nocivas, não é? Que procura enfraquecer a sua identidade. E, sem sombra de dúvida, o termo igreja, ele aparece em toda a Bíblia. Em algumas ocasiões se refere a templos, a construção humanas. Em outros textos, como é aqui esse texto que nós lemos, se refere a pessoas. A Bíblia diz que nós somos templos e morada do Espírito Santo. E a Bíblia diz mais, diz que agora Deus não habita mais em templos feitos por mão de homem, mas sim no templo criado por Ele mesmo, não é? E a Bíblia diz que nós somos a coroa da sua criação. Diz o texto de Gênesis, tudo que Deus foi criando foi bom, mas quando Deus criou o homem, foi a coroa de toda a sua criação. Então a igreja, eu e você como igreja, nós estamos neste mundo. E como o mundo, habitante desse mundo, não estamos livres dessas influências nocivas que procuram enfraquecer a nossa fé, que procuram enfraquecer o nosso relacionamento com Cristo, que procuram enfraquecer o nosso relacionamento com Deus. Porque, querido, de tudo que nós temos mais precioso, a nossa vida aqui nessa terra, eu estou falando, acredito, por uma boa parte que nos ouve nesta manhã, é uma boa parte de cristãos, né? É o nosso relacionamento com Deus. É a nossa postura diante de Deus. Como nós nos comportamos, como nós agimos no nosso dia a dia, no nosso viver diário. E sendo igreja de Deus vivo, eu disse ontem no culto que nós temos grande responsabilidade. Porque para nós está o mundo todo olhando para nós. A gente fala geralmente dizendo que a pessoa que não tem o conhecimento de Deus, que não tem o conhecimento da Sagrada Escritura, que ela não lê a Bíblia, não lê as páginas sagradas da Bíblia. Mas você se engana profundamente. Nós nos enganamos profundamente. Sabe por quê? Porque a essas pessoas, a Bíblia que eles leem, que está com as páginas abertas, são a nossa vida, a vida da igreja. Queridos irmãos e queridas irmãs, e como igreja que nós somos chamados para exalar o bom cheiro de Cristo.
a exalar a sua personalidade, a exalar a sua piedade, o seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia. Mas ainda estamos neste mundo, e como ainda estamos aqui, ainda não nos tornamos a perfeição que vamos ser, porque a Bíblia diz que nós nos tornaremos a estatura de um varão perfeito quando o Filho de Deus se manifestar em nós. Mas ainda estamos nesse mundo, e como sujeito desse mundo, os efeitos do mundanismo eles são percebidos em nós, sabe? São percebidos em nós, que procura nos fragilizar, que procura nos distanciar da presença de Deus. Porque, irmãos, eu trabalhei com um dirigente, eu me lembro muito bem dos seus cursos de ensinamento. Ele dizia o seguinte para a gente, que deveria nos esforçar para sermos crente, né? E tem dois radicalismos. Tem uns irmãos que muitas vezes, como dizia o pastor Paulo, querem ser mais crentes do que Jesus Cristo, mais crentes que o próprio Cristo. E tem aqueles irmãos que deixam totalmente todas as suas defesas abertas, não se importam muito em se comportar como crente. Porque em nós está a nossa velha natureza, a natureza pecaminosa, ela não está totalmente eliminada. E está ao mesmo tempo. Como assim, pastor? Não entendi. Tá ou não tá? E tá na proporção que nós a sufocamos. Na proporção que nós não deixamos ela viver mais em nós. Porque em nós existe dois lobos ferozes lutando dentro de nós. Que é a nossa natureza pecaminosa e a nossa natureza divina, a natureza de Cristo. Ele vai vencer esta batalha, vai vencer esta guerra, aquela natureza, aquele leão que está mais alimentado. E aí eu pergunto essa manhã, qual das duas naturezas você está alimentando mais? Está alimentando mais sua natureza pecaminosa? Se assim for, pois sabe de uma coisa, que você está propenso ao pecado, está propenso a se afastar do seu relacionamento com Deus. Ah, pastor, eu estou alimentando a minha natureza divina, a natureza de Cristo. Glória a Deus por isso. Você, nessa proporção, você está mais propenso a se aproximar de Deus, a ter um relacionamento mais profundo com Deus. Porque, irmão, a Bíblia Sagrada, todas as suas páginas demonstra e mostra para nós que o Deus do qual nós servimos é um Deus que busca um relacionamento com a sua criatura. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. E esse relacionamento, ele requer o abandono da velha natureza. Por que eu digo isso, irmão? Porque a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, está dizendo: sede santo, porque o vosso Deus é santo, e sem a santidade pela qual ninguém verá o Senhor. Ninguém, irmão, ninguém. E é por isso que a igreja é chamada a viver, é chamada a ter esse relacionamento. Eu, como igreja, eu tenho que me portar de maneira que o mundo que jaz do maligno olha para mim e diga: ali é um representante de Cristo. Ali, olha, para você ter uma ideia, o tamanho dessa grandeza, irmão, porque eu estou trazendo, Deus, o Espírito Santo tem me colocado no meu coração ultimamente para falar sobre isso. Porque há essa necessidade. Lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver que os discípulos eles foram chamados de cristão pela primeira vez pela sua forma, porque eles se pareciam com Cristo. E se eles se pareciam com Cristo, eu acredito verdadeiramente que as suas ações eram semelhantes às ações do Cristo. Por isso que eles foram chamados de cristãos. Ou seja, a palavra cristão significa pequenos Cristo. Não é que agora eu, como pequeno Cristo, eu tenho o poder e a essência de ser igual a Deus. Nada disso, como prega algumas seitas por aí. Não é isso. Pequeno Cristo na forma de viver, na forma de agir, na forma de se comportar, na forma de ter e de manter. O tanto quanto importante ter um relacionamento com Deus, irmãos, é manter um relacionamento com Deus.
E deixa eu dizer para você que não é fácil, viu, irmão? Não é. Quem pensar que é fácil, não é. Mas também não é difícil. Vou trazer mais um paradoxo aqui para você pensar. Mas como não é fácil, não é difícil, pastor? Eu não entendo isso. Não é difícil, porque na proporção que você está mortificado para o mundo, eu como igreja não temos nenhuma influência do mundo na nossa vida. E se não temos, irmão, é maravilha do céu para desenvolver esse relacionamento com Deus. Agora, se nós não estamos mortificando a nossa carne, a nossa velha natureza, se está reinando em nós a natureza mais humana, aí nós temos dura dificuldade de desenvolver esse relacionamento com Cristo. Porque a palavra diz que a igreja, é a proposta da igreja chamar a atenção para o papel da igreja como Deus vivo, como coluna de firmeza da verdade. É o texto que nós lemos. Coluna, o que é coluna, irmão? É uma coisa que dá sustentação a um edifício, a uma ponte, tá certo? Que dá sustentação a uma coisa duradoura que não vai se acabar. E esta coluna, a igreja, esta coluna, essa firmeza, essa coluna de verdade, mundo aí que vai de mal a pior. Nesse mundo que vai vivendo, que sendo levado, não é, por maligno. E a Bíblia diz claramente: o mundo jaz no maligno. Mas Paulo orienta aqui claramente, nesse texto que nós acabamos de ler, de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, parte A. Paulo orienta o seu filho Timóteo, dizendo: Timóteo, como andar na casa de Deus, que é a coluna, não é, que é a igreja do Deus vivo. E a expressão desse texto, casa de Deus, ela foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor, tá certo? E o uso original dessa expressão refere-se ao templo, mas também se refere a templo como a igreja do Deus vivo. E isso inclui um conjunto de membros da igreja, tá certo? Isso inclui um conjunto de pessoas que foram salvas, remidas, lavadas pelo sangue do Cordeiro para viver agora, para fazer a composição desta igreja. Porque o que nós vemos hoje, queridos irmãos, é muitas pessoas rejeitando até a expressão igreja, não é? Rejeitando a necessidade. Olha uma coisa que o inimigo tem trabalhado, irmão, ultimamente no meio da igreja como pessoa, a famosa ideia da necessidade de não congregar, de não buscar um relacionamento com Deus. É total que hoje criou um termo, um conjunto de pessoas que um termo que eles chamam os desigrejados. Mas eu posso dizer nessa manhã que desigrejado não, os desviados. Bem, na verdade é isso, os desviados e não o desigrejado. Porque como eu disse anteriormente, que o Deus, nosso Deus é um Deus de relacionamento, há essa busca por esse relacionamento. E se eu me afasto da comunidade, da igreja, que foi escolhida, da igreja para adorar a Deus, se eu me afasto disso, irmão, é claro que eu estou me afastando também de Deus. Porque, querido, a Bíblia diz claramente: congregai-vos e congregais, povo meu. E onde é que nós desenvolvemos essa nossa aproximação com Deus? Deus não é um Deus solitário, e essas pessoas que não congregam, né, que não buscam um refúgio para congregar, alegam: não, irmãos, eu não congrego porque eu sou anti-igreja, porque eu sou anti-sistema e tal e tal. Isso é balela, conversa fiada, isso não existe. Não congrega por pura rebeldia, não congrega por pura ignorância e afastamento da presença de Deus. Porque, irmão, escute só uma coisa: se nós, eu e você, que estamos próximos de Deus, eu e você que estamos cultivando, buscando um relacionamento, orando, nos humilhando, com o rosto no pó, irmão, tem hora que o diabo se levanta com uma fúria tremenda tal contra nós.
a ponto, muitas vezes, até de nos derribar. E se nós que não estamos firmados nessa coluna e firmeza da verdade, nós caímos com facilidade. Agora imagine você uma pessoa distanciada, que não está cultivando esse relacionamento. Né? Como ele resiste a esses ataques satânicos? Como? Me diga como. Se ele não tem a base, se ele não tem a firmeza, se ele está vulnerável. E aí você que assiste e vê claramente aquelas reportagens, sobretudo na África, dos animais, e o predador, quem que ele ataca com mais facilidade? É aqueles que estão em bando, aqueles que estão juntos, ou aquele que por alguns deslizes, por alguma situação, eles ficam afastados do bando, ficam ali solitários. Me diga, quem que o predador vai atacar? É claro que ele não vai atacar o que está no bando, porque ele sabe que ele vai sofrer represália, que ele vai sofrer resistência. Mas geralmente ele ataca aquele que está sozinho, aquele que ficou lá para trás. Então eu trago essa reflexão para essa necessidade de cultivarmos esse relacionamento e de buscarmos sempre a palavra do Senhor e vivermos como igreja do Deus vivo. É o tema que nós estamos falando com você nessa manhã. E a Bíblia, com esse tema Coluna Firme da Verdade, ela fala muito bem, ela assegura muito bem que a Igreja de Deus Vivo é a coluna da verdade. A verdade que esse mundo precisa ver, precisa ouvir e precisa aceitar. Embora muitos rejeitem, mas nós como igreja temos esta missão, está em nós, está em mim, disse ontem no culto de ceia, que nós somos embaixadores e representantes de Cristo. E como representante dessa coluna e dessa firmeza e dessa verdade, não podemos fugir ou negar da nossa missão de contagiar, de levar, porque ser igreja, irmão, imprime em nós muitas responsabilidades. Muitas, mas muitas. Você não tem noção do tamanho da responsabilidade que está em mim e em você em ser igreja do Deus vivo. Fique bem claro aqui nessa manhã. Igreja do Deus vivo. Porque, queridos irmãos, como igreja de Deus vivo, entre muitas responsabilidades que nós temos, de exercitar o ministério da piedade, do amor, da misericórdia. E no meu entendimento, na minha visão humana, não há representação de um amor maior quando nós levamos a palavra, quando nós levamos o evangelho a uma pessoa, quando nós levamos a palavra de Deus, quando nós desempenhamos a missão de missionários, de evangelizadores. Não há prova maior de uma piedade, de um amor e de uma misericórdia maior do que essa, de que salvar a alma do pecador, tirar a alma do pecador do fogo do inferno. E muitos, lamento dizer, não queria dizer isso nessa manhã aqui, mas lamento dizer isso, que muitos estão esquecendo dessa missão prioritária da igreja. Estamos esquecendo. Muitos estão esquecidos, estão fechados em seu mundo próprio, vivendo a sua vida própria sem esse compromisso, irmão. E nós como igreja, povo que foi chamado para fora, para a nossa missão número 1, a adorar a Deus, propagar o seu evangelho. E essa missão não está desassociada uma da outra. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então nessa manhã, querido irmão, fiquemos com esta reflexão, com essa mensagem. O que é ser igreja do Deus vivo? Eu estou sendo igreja do Deus vivo? Você está sendo igreja do Deus vivo? Essa pergunta não sou eu que vou dar a resposta para você. Mas você que está me ouvindo é que vai procurar fazer uma autoanálise, uma reflexão da forma como você tem se comportado em sociedade, em comunidade. E se você está sendo realmente o verdadeiro representante desse Cristo, desse Deus que te salvou, que te deu vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então termino aqui. No próximo programa, se Deus permitir, nós falaremos mais um pouco sobre esse tema, sendo igreja do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Léo, traz a vinheta aí, quero orar nessa oportunidade para o meu irmão, para a minha irmã que está nos ouvindo nessa oportunidade. A graça que existe ali
Momento da oração. Convidando o exército de oração. Orai sem cessar. Momento da oração. Bendito e eterno Deus, te louvamos nesta manhã, Jesus querido, por essa oportunidade. Te louvamos, meu Deus, pelo privilégio de mais uma vez anunciar a Tua palavra. Deus, a Tua palavra nos diz que ela é uma espada de 2 gumes. E o Senhor nos deu essa palavra desde ontem à noite, que ela está no nosso coração. Compartilhamos ontem um pouco no culto, compartilhamos mais um pouco hoje no programa, reflexão, saudosa lembrança. Senhor, nos ajude a sermos igreja. Sabemos que as lutas são grandes, as dificuldades são grandes, os impedimentos são grandes, mas nós somos chamados a romper tudo isso e a viver a plenitude do Evangelho e a viver aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, que é de sermos os seus representantes aqui. A Bíblia diz que os anjos do céu queriam esta oportunidade de estar aqui na terra, de ter sido ser formado como igreja aqui na terra e ser o representante de Cristo. Mas a Bíblia diz que essa oportunidade foi dada aos seus servos, foi dado a mim, foi dado a esse meu irmão que está me ouvindo agora, a essa minha irmã que está me ouvindo agora. Senhor, a minha oração neste programa, nesta manhã, é: nos ajude, Pai. Somos carentes, somos necessitados da Tua boa mão estendida sobre nós, nos ajudando, Senhor, nos aperfeiçoando, moldando o nosso caráter, moldando aqueles que precisam ser moldados, o meu que precisa ser moldado e de muitos outros que precisam ser moldados conforme o caráter de Cristo. Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, é o que nós te pedimos, que eu te peço nessa manhã e te agradeço desde agora e para sempre. Amém. Os que procuram chegar